Olá, muito boa noite. Meu nome é Vitor Cabral. Eu estou aqui para apresentar essa live, essa oficina, esse bate-papo sobre consciência rítmica na música brasileira a partir de um pensamento afrocentrista, né? Que diabos é isso? Lembrando que eu tenho orgulho de dizer que esse é um projeto, é uma contrapartida dentro do edital PROAC Lab, da Lei Aldir Blanc, que eu tive a felicidade de ser um dos ganhadores de mais de 40 mil inscrições. Eu fiquei em quarto lugar, então eu estou muito feliz com isso. E eu estou com duas figuras aqui que dispensam apresentações, que são grandes amigos que eu sou fã também. Webster Santos, violonista Boa da noite, né? pesada. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Porque a partir de hoje pode assistir em qualquer horário, né? E Fábio Leandro, pianista, arranjador, produtor, maestro. E a gente está aqui para conversar sobre música a partir da diáspora negra. O que é isso, diáspora negra? O que é esse pensamento afrocentrista que a gente vem sendo inundado, assim, principalmente nos últimos 10 anos, a respeito disso, né? E eu gostaria de começar isso lendo uma definição. A gente está com nossos orixás aqui do conhecimento, maestro gênio Ney Lopes, honoris causa. Honoris causa pela UFRJ do Rio, né? É a primeira de muitas, eu espero, né? A gente é um patrimônio, esse cara é um patrimônio do nosso país. E ele tem uma definição, ele tem esse livro aqui maravilhoso, Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana, que ele tem uma definição sobre afrocentrismo muito interessante, que eu acho que pode ser bem elucidativo para a gente começar essa conversa, que é afrocentrismo, movimento que usa a pesquisa científica para construir uma visão de mundo contrária à sedimentada pelo eurocentrismo, com foco também na contribuição das civilizações clássicas africanas, egípcia, núbia e cuxita, e no saber produzido pela África pré-colonial. Segundo essa visão, a ideia de superioridade da civilização ocidental imposta violentamente aos povos de todo o mundo se baseia na falsa premissa de que ela representaria o estado mais avançado do desenvolvimento humano, enquanto as culturas africanas seriam primitivas e arcaicas. E a falsidade da premissa estaria no fato de que, já na primeira metade do século XIX, com a decifração dos hieróglifos egípcios gravados na famosa Pedra de Roseta, comprovava-se precedência do conhecimento científico, religioso e filosófico no continente africano em áreas como astronomia, arquitetura, engenharia, matemática, medicina e na própria filosofia. Isso é uma parte da definição, ele continua aqui, mas eu acho que já é um ótimo ponto de partida para a gente entender como isso acaba influenciando na música, né, e na música popular. A gente aqui é praticante desde muito tempo, assim, desde muito cedo, dessa chamada música popular. E como a gente pode pensar isso a partir de um pensamento afrocentrista, que não é normalmente o caminho trilhado nas escolas e nas universidades, de maneira geral, né? Então, uma primeira pergunta, assim, principalmente que eu acho que vai ser para o Webster, né? Porque o Webster, ele é baiano. De onde? Salvador. Falando no microfone. Baiano de Salvador. Baiano de Salvador. Exatamente. Eu gostaria de perguntar como foi o processo de ensino, porque aqui em São Paulo a gente tem um processo de aprendizado da música popular super eurocêntrico, né? Normalmente a gente vai partir ali dos standards, né? Ou da música clássica, né? E difícil, você vai acessar muito pouco da música popular, assim. O que acessa de música popular sempre vai ser a partir da bossa nova, MPB, um pouco mais, assim, e meio que para por aí, né? Na Bahia, que é um lugar onde a música
da rua, assim, tá muito mais presente, né? Com a coisa dos terreiros e com a coisa do carnaval, né? Assim, é um lugar de resistência muito grande. Como foi a sua formação e como se dá essa dinâmica lá? Essa live tem quanto tempo? Tem que ser breve. É, cara, é engraçado que você vai perguntando, assim, e vai passando um super filme, né, na cabeça, assim. Porque uma das coisas que eu tenho 52 anos de idade e a música entrou na minha vida desde sempre, porque minha mãe já era musicista, já era pianista antes de, né? Então, acho que por isso que eu estou falando isso porque tudo na nossa vida nasce através dos estímulos, né? Você, uma criança, desenvolve a vida estimulada para satisfazer a mãe e coisa. Então, eu acho que está aí o ponto da minha vida, passando por ser breve. Eu venho de uma família que se diz católica, mas na casa da minha mãe, na casa da minha avó, tinha os encontros do candomblé e ao mesmo tempo. Então, primeiro estímulo. Segundo estímulo, na rua onde eu ia para a escola, tinha tenda de Olorum, que era um grupo de percussão que tocava, que ensaiava todos os sábados. Aí, o que meu pai ouvia ele escutava Roberto Carlos, mas ouvia Beatles, e minha mãe cantava sambas, e minha avó tocava, meu avô tocava clarineta, minha tia tocava acordeon. Então, estímulos. Eu venho dessa família. Então, eu acho que é isso que a gente acaba passando para as outras pessoas, para os nossos filhos e tudo mais. Quando chegou o violão na minha casa, porque meu tio tocava violão, meu pai comprou um violão porque achava bonitinho, mas não minha mãe. Minha mãe já tinha teve um problema um pouco sério, porque ela montou uma escola de piano, só que naquela época não ia dar certo, não deu certo. O piano dela foi queimado, e ela decidiu ser professora e zerou a parte musical. Então, o resgate da família, de ter um músico atuante que vive disso, sou eu, relacionado a ela. Então, no dia da minha faculdade, onde eu fui formado, foi o dia do casamento dela. Então, muitas coincidências para falar assim, só que hoje eu sou músico porque não tinha outra opção. Porque isso estava na minha vida o tempo inteiro, né? Então, o músico que está aqui é fruto disso, fruto dos estímulos, fruto da coisa que eu via na rua. Quando eu procurei estudar, não se tinha uma outra forma de ensino se não fosse ocidental. Entende? Então, e eu tinha uma aula com um professor que era professor dos meus primos, que era meu maestro, que ensinava a bona, ele dormia, a gente ficava lá, dó, ré, porque era muito chato. Então, aí eu falei, mãe, eu não quero estar com esse professor, eu quero tocar com meus primos, que já estavam tocando, sei lá, influência de rock, né? E já vindo rock nacional, aquela coisa. E aí, tudo assim. Aí eu fui na casa de um amigo que tocava no Cheiro de Amor, que era um bloco de carnaval que tinha, Vicente. Enquanto ele tocava frevo, que ele tocava bandolim, aí chegou meu pai, jogava carteado com ele, e aí me levou para, meu filho quer tocar violão, e me levou outro irmão para tocar bandolim. Só que meu irmão não aprendeu, eu falei, não, eu aprendo. Então, é um pouco da coisa, novamente, o estímulo, né? E essa e esse desbloqueio de achar que você não pode nada, que não, você pode tudo, a partir do momento que você se interessa e você procura. Então, sempre foi assim, Vitor. E aí, beleza. Minha mãe queria voltar o meu terceiro irmão a tocar violão. Olha só. Aí na Católica, tinha um curso livre. E ele foi lá para tomar aula de violão. E eu fui com ele. Acabou que eu fiquei e ele não quis ficar porque ele fala que, vou ser igual ao meu irmão que toca violão, foi ser educador físico, largou o violão, mas toca violão até hoje. Todo mundo toca um instrumento, que na minha casa sempre teve estímulo. E aí eu entrei na Universidade Católica e caí na mão do professor, que era o Gil Caribé, que pegava os livros e falou, é o seguinte,
você tem que cumprir com isso aqui, parte ocidental. Mas sabe aquela música do João Bosco? Então, ao tempo inteiro que eu tinha uma informação ocidental, eu tinha uma formação, vamos dizer assim, popular, e de todas as instâncias. E isso é a Bahia. Bahia na vanguarda, sempre. Não, mas é engraçado, porque é isso, porque é um grande caldeirão, né? Hoje, assim, o Brasil inteiro é um grande caldeirão. Então, tinha esses dois lados. Então, isso existe em muito, acho que, não vou dizer sempre, 90%, 80% das pessoas que estudam música vivem esse tipo de coisa. E a música toca na rádio, aí eu fui encontrar os amigos, sabe aquela levada do Pepeu, aquela música do Armandinho, porque é muito forte isso. Ou seja, não existe um certo preconceito com essa música de indústria. Não, porque aí que tá. E aí, porque sempre teve isso. E a música de indústria que vocês ouvem hoje, quer dizer, isso é uma transformação muito desculpa, meus amigos, muito da rasa relacionada ao que tinha antes. Porque você pega uma música, que é o disco do Moraes Moreira que a gente comprava, você vai ver o teor daquilo, musicalmente, os arranjos, tudo é muito mais assim, ao ponto de vista crítico musical, professores, tem muito mais riqueza, muito mais cuidado do que hoje em dia. Hoje em dia tem uma história mais, vamos dizer assim, americanizada, né, da qualidade do empacotamento da história. Do né? produto. Do produto em si. Coloca 4K, quer dizer, coloca a frequência na voz, porque essa frequência, na base, porque é uma frequência pop, onde as pessoas botam no rádio para a pessoa que está ouvindo ouvir com mais facilidade. Então, você acentua uma frequência. Então, é tudo pensado nisso. Tecnicamente falando. Então, antes não, era raça. Era na raça o negócio. Você viu Novos Baianos, era raça. Não ia como dar errado. A pessoa se encontrava num lugar, cada um vinha com aquilo que tinha de melhor e fez um caldeirão e é o que é. Então, a Bahia é muito isso, assim. E engraçado. Então, esse incentivo de passar num lugar ouvindo... Ouvia isso o tempo todo. Automaticamente você cria isso dentro de você. E quando você encontra um igual, você se reconhece e aí fica... E isso é comum entre a maioria das pessoas? Ou isso é uma coisa específica da sua formação? Não. Tipo, as pessoas que eu encontro, elas têm essa... As pessoas que eu encontro, porque é inevitável você estar no mesmo bairro onde não existe. Onde passa um, passa o outro. Mesmo que alguém esteja negando uma coisa para fortalecer um lado, porque tem isso, né? Você nega o outro para fortalecer aquilo que você tem, né? Você não abre espaço para o novo, né? É o famoso cérebro reptiliano, né? Que é o que acontece hoje em dia, eu acho, assim. Então, não tem essa abertura. Então, lá você passa, você tem que... Você não viu outro dia que... sei lá, numa igreja católica, o bicho tá tocando samba reggae lá. Tô cantando louvor, mas é um samba reggae. Sacou? Não é? Nos Estados Unidos, na igreja gospel lá, qual a música que toca? A música de lá. Né? Não, mas minha música não é. Eu não gosto dessa coisa de preto. O preto. Sacou? Não. Da religião Não, X. Sabe, quando vamos celebrar o canteiro o cara batendo uma clave de samba de roda? Não, pensa bem, né? Igreja do Bonfim. Sim. O pessoal tá cantando lá, Senhor, Senhor, Senhor. Velho. Então é isso. É isso, sabe? Eu acho que tem um pouco disso. Então, essa formação eu vejo geral. Que privilégio isso, né? Agora vem um lance de você depois... vou me tornar um profissional. É reconhecer isso tudo para transformar no seu produto, né? Onde você encontra, hoje vai gravar com alguém de qualquer lugar do mundo, que as coisas têm peculiaridade, mas o grosso é o mesmo. Você tem a mesma árvore, né? Então cada um vive aquilo de uma forma e transforma, né? Como eu sempre falo, a gente tem uma clave única, onde a cada momento que você andou geograficamente, você foi deixando uma notinha, né? Então, um negócio que é um negócio complexo. Aí, de repente, não, vou fazer só o té, tum, tum, té, tum, tum, pé. O cara, não, pra que isso? Mas tudo dentro de uma formação. De uma raiz. De uma raiz, vamos dizer assim. E foi até interessante, tipo, foi pensado, assim, trazer vocês dois, assim, porque o fato de você ter, né, é muito diferente a formação, assim, a Bahia, assim, você dizendo assim,
me lembra muito o que os cubanos dizem, né? O Pepe, eu tava com o Pepe na última semana, assim, e é muito interessante, assim, porque é justamente essa vivência. Não, mas ele não, conservatório, bicho, você aprende música erudita. A música popular é na rua, mas você aprende igual. Mas aprende igual como? Tocando, falando. Não, mas como, cara? A gente vai cantando, bicho, e quando você vê... Foi até curioso, porque a gente foi tocar na última semana e era só Monk, né? Thelonious Monk. Não, vamos tocar só Thelonious Monk. Aí ele começou a tocar, aí o Yaniel apareceu aqui, aí ele já tinha mandado... Ele falou, pode rolar umas outras coisas aqui, tinha mandado umas outras partituras, aí de repente ele começou a puxar umas canções tradicionais, assim, cubana. Aí eu falei assim, pô, começou no Monk e acabou numa canção. Ele, bicho, mas aqui, né? É o nosso coração, né, bicho? Coisa, né? Tipo, eu amo o Monk é um gênio, bicho, mas em algum momento aquilo ali é o cheiro da nossa terra, né? E a experiência, assim, é interessante que a gente está falando de consciência rítmica, né? E os baianos e os cubanos, né? Você vê os caras tocando, todo mundo sempre tá com um instrumento de percussão. É diferente assim, não é que é uma matéria obrigatória, né? Você vai fala, você tem que ter uma matéria lá que você tem que... Aí você vai lá fazer umas aulas de rítmica, faz uns pozole com o tamborim, não sei, né? Não é isso. Assim, você pega o Cabreira, né? Sim. O Ceruto. Os caras, eles entendem daquele negócio mesmo, assim, né? Tipo, é muito sério isso. E em São Paulo, isso é uma coisa... A gente é muito carente ainda disso, por questões históricas, né? Por ser uma cidade meio que nasceu como, né, esse lugar de... vem pra cá pra trabalhar, vencer na vida, etc e tal. E foi apagando, né, toda a história do samba paulista, inclusive, porque tem o samba de lenço, né, samba de bumbo, tem toda uma história muito bonita, né, dos blocos dos cordões. Mas isso não conseguiu, esse tipo de coisa não conseguiu entrar, fazer esse recorte, fazer essa entrada, ou seja nos conservatórios ou nas universidades, ou seja socialmente, assim. A gente não anda na Paulista e de repente tem isso, né? Que nem na Bahia, assim. Né? A Bahia é muito interessante porque você está a todo momento sendo exposto a essa consciência rítmica, né? Então, parece que não... Essa inconsciência rítmica. Já fica no subconsciente, né? Já está lá. E aí, o que eu gostaria de perguntar para o Fábio Leandro, né? Que, tipo, no caso, é pianista, né? E o piano, eu acho que até... Assim, foi o meu primeiro instrumento, né? Estudei piano erudito, assim, quando era pequeno, musicalização. Mas ele é um instrumento mais elitizado, talvez, assim, principalmente pra gente aqui do Sudeste, né? Mais elitizado possível, né? Então, parece que quase que ele marginaliza qualquer tipo de pensamento um pouco mais rítmico, um pouco mais ligado a essa ancestralidade, a esse conceito mais africano, ou das matrizes africanas e tal. Então, tipo, como você... Em que momento, como foi primeiro a sua formação? Em que momento talvez você reconheceu isso? Porque a gente se conhece há mais de 20 anos, né? Ou seja, desde que a gente nasceu. E assim, eu sempre aprendi muito com você, assim, sempre foi um lugar que você sempre falou uns caras assim, pô, você conhece fulano? E Beltrano, fulano é meio subvalorizado, esse cara tem muita coisa, hein? E assim, até mais recentemente, você já me falava isso há muito tempo, né? Mas eu lembro que a gente foi viajar com o Filó, né? E a gente ficou conversando muito sobre o tio, né? Sobre o Laércio de Freitas, assim. Você começou a mostrar, não, e tal disco, olha isso aqui, olha esse tipo de condução de piano, olha esse não sei o que lá. Quem que fala disso? Pouca gente fala disso, né? Então, como foi esse processo, assim? Em que momento você identificou isso? Teve uma mudança de chave específica, uma experiência que você falou assim, opa, eu preciso ir atrás um pouco mais disso? Fala um pouco sobre isso. Então, a minha formação, não tenho músicos na família, né? Eu
tipo, pedi pra minha mãe comprar um teclado pra mim, que eu vi alguém tocando, né? O estímulo, né? O Brasil é um país de televisão, né? Você vê alguma coisa, você quer aquilo. Ela comprou, eu comecei a estudar com revistinha de toque fácil, eu colava as notinhas no teclado do piano e eu tocava parabéns pra você, eu tocava essas coisas. Aí comecei a estudar com uma professora particular, perto de casa. Depois entrei na ULM, que minha mãe era funcionária pública. Ela viu um diário oficial que ia abrir inscrição, né? Ela foi, me inscreveu e eu fui, né? Já li um pouquinho de música, já. E aí, basicamente, minha formação toda foi lá. Mas aí, um pouco pra frente, pra começar a tocar profissionalmente, como eu moro ainda, vivo na periferia de São Paulo, então eu tenho contato com as músicas radiofônicas e as coisas do bairro, né? Eu comecei a tocar com os grupos de pagode, né? Que já no começo dos anos 2000 para virada começo do século XXI, né? A gente está ficando importante no século XXI. Já tinha esse demérito, né? Eu estava até ontem com o Altair Veloso falando sobre isso, que ele é o compositor de muitos desses grupos, Negritude Júnior, do Soweto, né? E que fez muito sucesso, né? Falando sobre essa coisa, assim, o legado, né? Do pagode, que virou subgênero para as gravadoras do pagode paulista, é um monte de cara preto que ganhou dinheiro e casou com as mulheres brancas, né? Então, tipo, você não tem nenhum tipo de olhar que esses grupos já estavam observando um lugar das suas origens, né? Vários grupos com nomes com referência: Raça Negra, Soweto, Negritude Júnior, né? Estavam entendendo um código ali que talvez foi negado para eles de alguma coisa né? E do jeito deles eles foram, né? Caminhando e criando a sua... Então eu comecei a trabalhar, tocar, tinha essas influências. E no estudo na ULM eu encontrei algumas pessoas, eu tive sorte de ter bons professores ao longo do tempo, e eu me interessava também, de conhecer, por exemplo, acho que o Mozart Terra foi uma das primeiras pessoas que me deu essa visão, assim, porque eu sempre gostei. A minha mãe tinha um violãozinho em casa, que eu tenho até hoje, toco com ele. E eu gostava. Toca bem. É danado, canta, os pagodes, violãozinho, safado. E eu gostava. Aí já tocava teclado já de um tempo. E aí uma época eu comecei a tocar violão também. Eu falei, deixa eu estudar mesmo isso aí. Mesma coisa, revistinha, ela pegava, como eu sabia a teoria, né? Eu sabia como formar os acordes, só via os formatos, falava, então isso aqui é dó, mi, então aqui. Tá, mas o acorde não tá inteiro aqui, não tá, tudo bem. E essa formação, né, de já ir ouvindo, não ouvia tanto música em casa, aí eu já gostava um pouco da tal MPB, né, minha tia me dava uns disquinhos lá do Ivan Lins, as coisas do Emílio Santiago. Inclusive, eu encontrei o Leandro Braga no show do Tio agora, né, pianista. Falei, Leandro, sou seu fã, aquele disco do Emílio, tem arranjo seu, eu gosto. Que eram os discos que eu ouvia, né, de ouvir e falar assim, nossa, olha esses discos. Tal. E mesmo as referências dos grupos de pagode, os discos eram muito ricos, né? Você pega o disco do Que Loucura, o Diamante, de 2000, e mesmo do Belo, uma amiga me mandou, falando sobre uma música do Altair, tem arranjo do J. Moraes. Bicho, o disco é muito rico. As harmonias são boas, as músicas, é música de amor, tipo, 98% talvez das músicas de sucesso no mundo são músicas de amor. Com certeza. Né? Com certeza. Aí tem uma parte de teor político, umas músicas mais conceitual e tal, mas é música falando de amor. De Beatles né? E essa coisa, só fazendo um parênteses, essa coisa da harmonia ser mais complexa, assim, que eu lembro, até o Filó, né, trabalhou, Ele tocou um tempo tocou com Sensação. Né? Vem por causa que eles ouviam Djavan, né? Muito. A referência, para quem é da periferia, assim, né, do Djavan, João Bosco, né? Papel machê, né, as coisas tocavam muito na rádio, né? Samurai, né? Essas coisas tocavam muito. Assim, e que vem do violão, é engraçado, né? Porque é muito mais fácil a popularização do violão, um negócio que explodiu, né? Então dá para levar um cantinho, um violão, né? Total, Então, é instrumento brasileiro, a gente fala, né? O piano é instrumento do americano e o violão é instrumento brasileiro, né? Instrumento de base, né? De base. Tanto que na música americana é isso.
Você pega a base da música, é piano, né? Aí você fala, fulano é guitarra. Ah, mas tem guitarra. Não, mas é fulano é guitarrista. Né? O produtor é guitarrista, mas a base, todo mundo toca piano. No Brasil, todo mundo toca um violãozinho. Você vai em qualquer bar aqui, Exatamente. dá um violão pra alguém, o cara vai tocar. Isso é bom e ruim. É a nossa formação. Polêmica. E então, aí eu tive esses encontros. O Mozart Terra, ele já pensava essa coisa da clave. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em clave nesses moldes que a gente está falando aqui. Importante fazer um parênteses. Clave, o que a gente chama de clave é como o Letieres Leite falava, né? Um maestro que a gente trabalhou bastante. É a menor porção rítmica indivisível, né? Então é como se fosse uma espinha dorsal onde todos os outros elementos atuam em torno dela, né? Então essa coisa de pensar a clave, que por acaso é esse instrumento aqui, também é muito presente na música cubana, né? E não tão presente aqui no Brasil. Algumas pessoas falam, outras pessoas não falam, mas que o Letieres Leite, um dos grandes legados dele é o estudo justamente de, a partir, tudo que vem através da diáspora africana, 99%, para a gente, né, não ser generalista, 99,9999% trabalha a partir da ideia rítmica de clave, né? Então, fechando. Sim. Então, dentro desse processo, e eu já, com essa coisa do violão, né, que é uma coisa que eu falo, assim, é difícil conseguir transpor a coisa da nota morta, né, se você pega a corda do instrumento que tem corda, né, sai som. No piano, se você fizer assim, não sai som, né? Então, assim, como é que eu consigo replicar isso que dá tanto a nota morta quando você toca num tambor, que você consegue abafar, né, assim, né, se eu faço isso aqui, né, tem um som, né? Fala o que eu vou. Né? Como eu consigo replicar isso, de ter essas nuances e ter, como eu consigo replicar isso nesse instrumento e ter essas nuances e passar o mesmo código, né? Falar, ó, isso que eu estou fazendo aqui é referente àquilo, né? Então, o violão, ele me traz isso. E como a gente tem essa escola de violão, muito diversa de violão, como ele citou do João Bosco, do Djavan e do Filó, né, que eu já ouvia, não sabia quem era, mas já tinha referência. Eu sempre fui, eu falo que eu fui um pianista que eu ouvi mais baixista e baterista do que pianista, né? Então, tipo, eu não sabia quem que era, mas tipo, eu ouvia esses discos do Djavan e falava assim, sei lá, eu ouvia Pedro Brasil, falava assim, pô, mas esse baixo aí, né, bicho? Essa batera, quem que são esses caras, né? Depois eu conheci tocar com Cisão, né? Ô, Paulinho, briga? Não, não, é o Theo. Aí é o Theo. E é muito louco, né? Depois ver o Cisão falando sobre essa coisa das referências. Tem um vídeo que ele fala, né? Tem uma linguagem muito específica nessa época. Assim, você vê os grupos que gravavam, né? Tinha um jeito de tocar. Foi uma coisa até que eu falei ontem com o Altair, ele falando sobre guitarrista. Falei assim, não, antigamente, pô, você viu os guitarristas, tinha uma linguagem, tinha o Hendrix, tinha o John McLaughlin, tinha, né? Tipo, hoje em dia tá todo mundo tocando igual, tipo, todo mundo tocando muito bem, mas todo mundo tocando igual, né? Tipo, você não tem uma... Ele falou sobre isso, assim, aí você tinha uma banda, você mudava um músico, você mudava o som do grupo, né? Muita personalidade. E era isso, tipo, então você tinha os grupos característicos, assim. E o Cisão, com essa mescla, ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, o som da sururu que eles faziam, falou assim, na minha cabeça, eu queria que ele foi Sururu de Capote. Sururu de Capote. A banda que tocou com o Djavan uns 5, 6 anos, nos anos 80. Que ele foi meio apadrinhado pelo Luizão, né? O Luizão colocou ele no som do Djavan, porque o Luizão gravava muito no Rio de Janeiro, e aí o Djavan meio começou a rodar, fazer show fora, pro Luizão não compensava. Falou, menino, vai lá, quer tocar lá? Entra lá, grava e toca. Chato. E o Luizão e o Cisão já ouvia música americana, então ele falou assim, na cabeça dele ele queria unir o James Jamerson, o Paul Jackson com o Luizão. E eu acho que ele fez isso muito bem, brilhantemente, né? Porque é isso, quando ele falou isso, eu falei assim, bicho, é isso, né? Que essa e o Luizão é uma espécie de Louis Johnson, assim, né? Tipo...
Ele foi um cara que ele organizou um jeito, né? E falando sobre essa coisa do método, né? Que a gente não tem, né? Ah, como é que você aprende? O Pepe falou, aprende na rua, bicho, fazendo. Tipo, você vê pessoas que organizaram métodos de resolver. Falou assim, como é que eu toco um samba? Com percussão. E com bateria, né? Então, são pessoas que organizaram um jeito de tocar que não tinha, né? Aí você fala, mas como é que explica? Como é que você toca? Eu falei, não toco, bicho. Parêntese. Que eu acho da melhor forma, você sente e depois você procura investigar aquilo que você fez. É o que assim, essas pessoas, para mim, são pessoas que têm uma sensibilidade maior. Porque eles chegam numa casa onde está tudo se movendo. Ele fala, aonde eu vou me encaixar aqui? Essa foi a organização. Sim. Quer dizer, não posso perder essa gig. Qual é o buraco que eu vou entrar? Exato. Mais ou menos essa coisa de se preocupar e depois você fala, mas esses caras criaram uma forma... Não, eles queriam se safar. Mas não, estou brincando, mas ele queria estar... E eles acabaram encontrando um jeito, com o instrumento dele, com a capacidade dele toda, né? Claro. Como depois a gente olhando e fala, como é que esse cara fez isso? Ele não pensou, ele sentiu e atuou. É a coisa da oralidade, mas Sim. pra... Não, mas é isso mesmo, chegar nesses resultados, né? E aí eu tô dando essa volta para esse caminho de, tipo, essa organização, esse pensamento sobre as claves que o Mozart me deu, então eu já tinha esse olhar pro ritmo. E como eu comecei a tocar com os grupos de samba, eu já via a galera tocando, né? Então eu sempre fui acostumado, desde que eu comecei a tocar profissionalmente ou não, com percussão. Tanto que até hoje eu sinto falta de som que não tem percussão, né? E... então, aí falando do Mozart, ele tinha essa coisa, eu falei assim, você vai tocar tal música? Tinha a música dele, A Sereia Voou, que é uma música conhecida. E... tá a música aqui, tá. Aí ele falou assim, mas aí, qual é a clave que você quer tocar esse som? Como assim? Não, mas que jeito você quer tocar? Porque, tipo, aí ele mostrou esse jeito da organização da música cubana, né? Porque falou assim, você pode, sei lá, você pode tocar com a clave do João Gilberto, o violão do João Gilberto. Tchan, 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 tchan. Ou você pode tocar com essa daqui que é mais samba gafieira, né? Né? Aí você pode organizar assim, ou você pode organizar, sabe? Ele falou assim, Cheguei a tocar com ele, porque eu sou muito amigo do Cisão. Sim, Eu sou muito amigo do Cisão e o Mozart eu conheci. Não sei, Cisão depois até falar, depois escreve aí. Se a gente não gravou um disco, a gente tocou com ele, depois a gente gravou o disco póstumo, não sei o quê. Então eu conheci bem. Sim. E o velho é o velho, sabe tudo. Mas engraçado ele ter essa consciência, porque poucos professores, assim, poucas pessoas com essa faixa de idade que tinha essa consciência. Eu comecei falando assim, aqui no Sudeste, não sei o que lá, tipo, já virou tudo mentira. Exato, porque assim, eu nunca tinha pensado que algum professor daqui de São Paulo pensaria, por exemplo, no conceito de clave, assim. Sim. Não, por isso eu digo que eu tive sorte nesse lugar. Nossa. Assim, porque o Mozart, ele era músico da noite, Mozart Terra. Morou fora, né? Ele era mineiro de Lavras, morou fora, foi com a leva dos músicos brasileiros que saíram até com Boa Nova, né? O grupo do Edson Machado, que aí uns foram para a Europa, aí alguns foram para Escandinávia, o pessoal foi se achando, depois o Nenê foi também, né? A galera foi saindo. E esse contato com essa música, esse outro tipo de organização. Então foi a primeira vez que eu tive isso, mas é isso, foi uma situação muito singular. E depois tive contato com o Nenê também, né? Que aí também já misturava com essa coisa de pensar, né, a música muito particular do jeito dele, né? E já e como ele, tipo, pensava e aglutinava os ritmos do jeito... não, isso aqui é um maracatu. Você vê o jeito que ele toca, fala assim, tem outras coisas aí. Mas não, isso aqui é um samba. Você fala assim, tem... É super interessante, assim, olha, então dá pra pensar... Advanced, né? Exatamente. Tipo, o cara já diluiu
toda a essência nele e já tá, tipo, um passo além. Ó, Exatamente. não, pô, mas não parece um samba. Bicho, parece. Pra quem sabe o que é samba, parece. Exatamente. Mas né? por um estrangeiro que vê, assim, que tá acostumado com um samba, assim, muito. Tipo, que o cara sabe, o que o cara conhece é ele fala assim, pô, bicho, mas. Isso é samba, então? Não, o nosso Nenê é o, tipo. Jedi. Assim, eu acho que, tipo, nesse lugar, assim, eu acho muito interessante. Porque é isso, a bateria sintetiza, né? Esse universo imenso que é a percussão e a linguagem percussiva. Então, eu acho que o Nenê e o Tuti Moreno foram as pessoas que, para mim, melhor conseguiram criar esse advanced pra um lugar que você fala, pô, bicho, que é isso? Tipo, você ouve um som, você fala, pô, ele tá tocando. Ele resolveu, né? Essa. Como explicar do jeito dele, né? Que eu acho que é o mais difícil, né? Criar Vai falando assim, são todos amigos. O Nenê é personalidade. colega de escola, o Tuti a gente tocou com a Joyce, assim. Aí eu, tipo, Baiano, aí, né? meu O cabelo vai Tuti é tudo baiano. caindo, assim. O pouco que Não, o faz. Tuti é inacreditável, porque o Tuti é Jedi, sim, porque assim, aquela combinação, a Joyce e a Clave, e eles são todos os pulsos inimagináveis. Aí eu tava tocando com a Clara, filha da Joyce, que a gente foi tocar junto. Cara, quando o Tuti, a gente começou a tocar, a Joyce falou, você não vai parar de tocar não, porque você, é como se... ele te coloca... Deu match, né? Ele vai te colocando numa situação onde você fica ao mesmo tempo livre. Olha que louco. Você toca livre e aí você se encaixa. Aquilo é tão orgânico, né? A forma que ele encontrou, assim, eu tô falando do Tuti especialmente, assim. Então, que é esse, então. É esse lugar que você pergunta da clave, é justamente isso. A pessoa está tão embebida e fez tanto aquilo, né? Não, como o Webster falou, não teorizando, mas vivenciando, experienciando aquilo, né? E aí essas pessoas, por serem tão singulares, né, conseguiram chegar nesse lugar. Então, a minha formação ela passa por isso, assim. Eu sempre olhei para o ritmo, esses aspectos, isso que você falou do tio, por exemplo. Depois eu encontrei o tio, né? Tive a possibilidade de estudar com ele, ver ele tocar, já ouvi algumas coisas que ele tinha feito. E aí você vê ele tocar, aí você fala, isso aqui é diferente, né? Aquilo que a gente estava falando do Catarina, né? De tipo, que você falou do Zé Catarina, disso, de tipo, como a gente não tem método, né? Pro piano, que até era uma coisa, o Mozart, o trabalho dele era esse, né? O piano rítmico brasileiro, né? Era o curso que ele dava, foi o curso que eu fiz. Tem método disso, não? Eu tenho as coisas que ele me passou, né? Mas tipo, não tem um livro dele, Caderno de Composições, que que são as músicas do disco Caderno de Composições, que tem esse material das aulas. E aí tem um glossário com harmonias, tal, com as claves, dando esse briefing, assim, falando sobre como organização. Então o seu mestrado é sobre isso, então? Já joga a semente, ó. A responsabilidade tá contigo. Continua esse caminho. Quem dera. Então o livro dele tem isso já, contém já essas informações. E ele até passa, né, essa clave, né, para tocar, no caso, a sereia voou. E aí é isso. Você comentou sobre o tio, sobre o que a gente falou sobre o Catarina, é isso. Como a gente não tem um método, né? Fala assim, métodos, né? Como você tem na música americana, que você vai, eu quero tocar bebop. Aí você vai ver 1 milhão de transcrições do Dizzy, do Parker, do Sonny Stitt, e aí vai ter gente discorrendo sobre o jeito que ele articulou em tocar Ornithology. Né? Tipo, a gente não tem isso, né? Tipo, o jeito que talvez em muito menor proporção aqui, o jeito que o Valdir Azevedo tocava Brasileirinho na primeira gravação, não sei o quê, e aí fulano regravou, sabe? Tipo, analisando, né? Essa coisa do método. Como a gente não tem, O pessoal isso. do choro é mais... ainda tem um caminho engajado, né? mais próximo em relação a isso. Como a gente não tem, de uma forma geral, para a música e pro piano, né? Então você tem... É isso, você vai juntando todos os seus conhecimentos e você fala, putz, como é que eu vou resolver isso aqui nesse instrumento? Que não é um instrumento de ritmo, mas eu não aprendi ele como instrumento de ritmo, né? Você vai juntando
essas várias informações. E você acha que você não aprendeu ele como um instrumento de ritmo? Por quê? Por preconceito. Você acha? Qual o motivo? Tudo bem, tem um monte de coisa para resolver no instrumento, né? Sim. Mas, assim, eu lembro do Catarina falando assim, porque o Catarina falou, ó, você tá no baile aqui, você tem que resolver esse negócio aqui, cara. Você falou. Tipo, a gente vai tocar... não vou negar, não tem cavaco, bicho. Eu vou ter que fazer um cavaquinho aqui. Bicho, e era muito louco, porque eu toquei algumas vezes com ele, e ele botava um timbre de cavaquinho no piano. Você fala assim, bicho, que estranho no teclado, né? Que estranho isso daí. Mas ao mesmo tempo, ele fazia de um jeito que dava certo, assim. Você fala assim, meu, eu tô querendo ter preconceito com isso, mas eu não tô conseguindo, porque tá bom, assim. Você ficava quase que num dilema, dilema moral, assim. Ético, moral. Aí você fala assim, não, porra, bicho, mas isso aí é um teclado, o cara tá fala fazendo que é guiar, timbre, né? porra, Não é isso aí, pô, né? pô, mas tá balançando Tá pra me chuchu, enganando. né? Então é complexo isso, né? Normal, mas voltando, né? O caso do piano, assim, por que você acha que não tá na essência? Porque, assim, querendo ou não, o Brasil tem uma tradição consideravelmente grande dentro na música popular, né? E por que o piano ele não ocupa, não tem essa disciplina, digamos assim, né? Eu acho que é mais isso que eu tô falando mesmo, coisa do método, né? Escola, tipo, porque como a gente vê os nossos professores mais antigos, como é que você aprendeu isso? Como é que você, né? Eu tava vendo o Júlio César Figueiredo, que é meu professor de arranjo, ele tocou muito tempo com o Dick Farney, e o Dick tinha ouvido absoluto, né? Você vê o Dick falando naqueles discos, tipo, o Piano Cair da Tarde, ele tocando standard com o americano, né? Ele vivia aquilo mesmo, era a vida. Aí o Julinho falou que viu o Dick, falou assim, não, viu o dia que, sei lá, o Dick chegou um disco do Bill Evans, não sei, pro Dick, ele colocava assim pra ouvir, tipo, eu vi o Dick, ele colocou o disco, tal, aí ele ouvia, tal, 2 acordes, aí o Dick sentava no piano e fazia exatamente, assim, eu ouvia parte a parte ele tirar a música inteira desse jeito. Então, assim, isso é muito recorrente, né? Isso é muito recorrente. Aí os pianistas tiveram a oportunidade de estudar, tipo, o Hamilton Godoy, que estudou erudito há muito tempo, o Tio, né, estudou, fez conservatório, o Luiz Essa foi estudar em Viena, né, a escola que eles tinham era essa escola europeia, e eles queriam tocar, né, tipo, no fim das contas, o dar aula vira uma coisa para você resolver sua vida ali e tal, né, poucos, por exemplo, que nem o Gogô, que parou um tempo de tocar e falou assim, não, eu quero agora me dedicar à aula. Como o Julinho também, Júlio César Figueiredo, mesma coisa. Né? Arranjador, trabalhou tempo com o Dick, com a Claudete Soares, falou, não, eu quero me dedicar. Então, assim, você vê algumas poucas pessoas têm esse pensamento e aí se organizam, criam seu material para explicar daquela forma. Mas eu acho que essa coisa do preconceito já fica implícita, assim, porque, pelo menos aqui falando de São Paulo, eu vejo que tem sempre vi, como eu vim desse lugar de começar a trabalhar com pagode, tinha esse preconceito, tinha um preconceito de tocar pra dança, de tocar pra dançar. Né? Não é problema da gente. Entendeu? Então sabe? Então assim, você vai que é isso que a Catarina falou, você vai tocar pra dançar, você tem que swingar, bicho, né? Senão não vai, se o pessoal não dançar, né? Então essas coisas vão ficando implícitas ali e você vai deixando de lado, né? Porque você não tem como um fio condutor, uma escola que te leve para aquele lugar e diga, nossa, isso aqui é muito bonito, ouça como isso é bom, como você vai melhorar, sabe? Porque tem um embelezamento dentro desse lugar de pensar a estrutura da música europeia e a música americana que vem, de tipo, olha que alta música, olha que muito bom, ó, as harmonas, sabe? Né? Harmona. E aí a nossa música fica, né, fica uma coisa meio... Você vai tentando, assim, mas tipo, sabe, não tem gente que leva no peito e fala assim, não, bicho, isso é bom, porque assim, tem uma série de músicos que construíram carreira que às vezes os nossos professores, alguns, ou pessoas da nossa geração, não falam deles. Aí você vai ver e fala, pô, mas ninguém me falou desse cara, bicho. O cara... São vários assuntos. Desculpa, não, claro, tem muitos assuntos relacionados a
a preocupação, assim, existe uma herança técnica dessas escolas que, cara, é o fundamento dos nossos instrumentos, Claro, claro. né? Então, E a gente não está criando demérito exatamente, nenhum a isso, né? exatamente. É importante E outra coisa, ressaltar isso. dentro da nossa vida, esses estímulos percussivos, assim, entram de um lado e essa parte entra de outro. Então, a gente se torna produto um pouco dessas influências, desses estudos, né? E como nós somos muito novos, eu acho, né? Da América do Sul, não, no Brasil, é muito novo relacionado ao velho mundo. Eu acho que agora é a hora da gente colocar em prática. Começar a construir Com essa construção, né? Porque assim, a gente olha para trás e vê, ó, identifica esses elementos que a gente pega, transcreve e tenta passar para esse outro aprender e evoluir. Né? Essa coisa a gente não pode, até a gente fala muito assim, a gente tem que olhar para trás e vangloriar esses professores que lutaram, né? Não tiveram acesso, não tiveram... Conservar isso, e né? conservar, colocar o nome, porque assim, nós somos produtos e vamos continuar, nós somos instrumentos, né? Como eu falo. E a responsabilidade sobre essa nossa profissão. Assim, ser professor, para mim, faz parte de um projeto de vida. Eu não estou fazendo isso como aquilo que vai me, né, vai sustentar. Então, toco, produzo e dou aula. Então, a minha responsabilidade na sala de aula é passar o conhecimento que eu não sei, que eu vivi, e dizer, olha, por esse caminho eu cheguei até esse resultado. Organizar, né? Isso... Exato, para o outro, assim, né? Então, na minha sala de aula, tem um tamborim para o menino que canta, toca violão e canta e que não está tocando. Por exemplo, você já se autocentrou em algum sentimento da música? Como assim, ó, toca essa clave no tamborim e canta todas as músicas que você sabe de samba. A aluna volta dizendo, professor, eu sou outra pessoa. Prova. Sim, claro, então, claro. Essa responsabilidade nossa como professores também, claro que o aluno tem que voltar a isso também para você, né, ser um estímulo maior, né? Então, esses caras, esses professores que não tiveram esse método, pegavam esse livro erudito de bar, não sei o quê, e me dava para tocar, mas ele não tinha organizado como é que você vai tocar o tamborim na mão direita. Esse dedo faz o surdo, esse dedo faz o pandeiro, esse aqui faz o... Como é que isso é feito aqui na mão e cria uma levada? Não tinha organizado. Não se tem organizado. Sente, faz, resolve. Não se tem, no violão também não se tem. Não, acho que tem, assim, tipo, o Roberto Mendes fez um disco e aí transcreveu o violão dele. Ah, pô, mas isso já é muita coisa, né? Isso aí, pô, você vai lá, isso aí, e o Léo, o filho dele, falou, ó, papai mandou o livro pra mim, sacou? Aí tem vários, pô, o Marco Pereira, mas o pensamento, levadas de samba, saca? Mas não fala, essa levada de samba veio de tal coisa. Não tem a consciência. Não tem então essa levada que eu te... Que assim, mas não tem tipo essa. Tipo um lick, né? Vira exatamente. Que o principal que desde pequeno, as crianças no carro, eu ficava, qual é o pulso da música? Eles tinham que bater, qualquer que seja, mas eles tinham que bater o pulso da música que estavam tocando na rádio. Essa era a brincadeira nossa quando a gente saía. Então, a consciência já é bem mais profunda, assim, de baixo, assim, né? Para não ter que resolver nada. Outro dia, o Gabriel tem um filho que estuda, tá na USP, tá fazendo EMESP lá, e ele vem e me mostra, pai, o que é isso? Eu falo, isso é isso. Pai, o que é isso? Isso é isso. Ele fala, como é que você sabe tanta coisa? Eu digo, eu não sei. Porque tá dentro da gente, a gente não sabe. Às vezes a gente erra, fala que o VAR é um... Como é que chama? Que é outra, sabe? Fala qualquer coisa, mas ele fala, não, mas isso não, tá tocando mais lento, não, mas ó. Aí depois você sente, fala, depois você fala, não, peraí. Aí você vai analisando, não, mas essa semicosteira tá para cá, então é maravilhoso, sabe? Tá dentro da gente, então isso eu acho que os professores têm que ser cada vez mais colocados no Olimpo, na glória, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Da mesma forma que a NAUTS também destrói, né? Com ego, né? Com essa correria de ter que ganhar vida e tem que sair tocar. Às vezes está ali frustrado ali. Isso é impressionante como o ser humano sente qualquer coisa. Então, muito mais a gente, né? Não, e com falta de consciência também, né? Porque quando... Isso é uma coisa interessante também, né? Que é uma característica que vocês não têm.
que assim, quando você interioriza de fato um gênero, eu conheço sobre samba, cara. Conheço pra caramba desse gênero, já conheço os discos, as diversas variações, gente que toca assim, que toca assado, que toca assim, que toca assado. Você consegue fugir de um lugar caricato, né? Porque é interessante que normalmente esses métodos que falam assim, ó, levadas de samba número 1, número 2, número 3. Por mais que possa, de alguma maneira isso não é uma crítica, né? Mas eu acho que é mais uma reflexão. Por mais didático que seja, você só está fornecendo, na verdade, uma variação rítmica, né? Sem contar toda a história de como ela chega ali, né? E nesse sentido, o que se produz a partir disso, muito provavelmente vai virar uma caricatura. Tipo, então samba. Sabe? Gente que, por exemplo, acha que o samba é a síncopa, né? Síncopa, então tem que ser. Você fala, porra, bicho, cacete, pô, mas isso aí é qualquer coisa menos samba, né, bicho? Você fala, pô, isso aí não é samba, não, né? Então, eu acho que o mais interessante de ir. Nossa, e que privilégio, assim, você contando essa história, assim, eu falo assim, pô, quem diria, quem me dera se eu tivesse tido uns professores assim, porque a minha caminhada foi super torta, assim, no sentido de, mas não tá, eu olhava uns certos professores, mas não tá parecido com o disco que eu ouvi, hein, com os caras que eu tô achando, sabe, e tentando achar quais discos eu ouvi, né, não tinha YouTube, não tinha nada dessas coisas, né. E à medida que você vai diluindo isso em si, né, você vai conseguindo tocar esse samba, né, o gênero que for, mas no caso o exemplo era o samba, você consegue tocar com um acabamento, né, com um acabamento e com uma sutileza, assim, que você fala assim, né, que eu acho que, por exemplo, no caso do meu instrumento, né, da bateria, que dois caras que estão assim, no panteão, no termo de condução ali da essência, é o seu Wilson das Neves, né, e o Toninho Pinheiro, assim. Sabe, você pega o cara, uma vez, eu vi o seu Wilson assim, fazendo ali pertinho, assim, você fala assim, nossa, mas intelectualmente aquilo é muito simples de ser decodificado, né? Mas não tá ali, bicho. Assim, o que eu não tô vendo? Eu tô sentindo, mas o que eu não tô vendo, né? Tipo, o que não tá ali? Porque você pode, são 4 semicolcheias, não sei o que lá, e é uma coisa que o Letieres, né, sempre bateu, não tá na partitura, bicho. A partitura, você pode ser um auxílio ali. É aproximado, né? É um ritmo aproximado. Aproximado, mas assim... E como você vai acessar isso, né? Você vai acessar ouvindo os discos, vivenciando a experiência. Que é uma coisa que, tipo, eu imagino que pro pianista ainda é pior, né? Que você, no caso, você não teve esse problema porque você já começou nos pagodes, né? Sim. Mas que você encontrou barreiras enquanto você estava estudando, tipo, putz, você vai tocar com pagode? Porque existe um preconceito, a gente sabe, né? Principalmente aqui no Sudeste, por isso que eu te perguntei, eu falei assim, nossa, a música de indústria, assim, o pessoal não tem preconceito lá, que o Letieres não tinha, né? Ele falou assim, música industrial, bicho, tá tudo certo, os esclavos estão lá, os caras estão swingando, tá tudo certo. Exatamente. Mas a letra, bicho, a letra... esse tipo de música é para essa finalidade. Exato. Qual é o final? Porque na música não tem... Assim, para mim, até tô lendo um livro da Zélia, que fala sobre essa coisa do exibicionismo, né? Assim, do músico jovem até, sei lá. Qualquer músico que imprime na sua vida que ele tem que ser veloz no instrumento em si, né? Tipo, virtuoso. Virtuoso, né? Mas quer chegar aonde? Qual o final dessa história? Pô, é muito legal quando você encontra que a sensação do outro, o que você vai causar é a finalidade da música. Aí fica tudo claro. Você vai fazer uma música para dançar porque o outro vai sentir a sensação boa. Quer dizer, a finalidade da sua música é fazer com que o cara sinta a vontade de dançar. E tá tudo certo. É até interessante isso que me lembrou uma vez que eu estava na Bahia e tocando num festival, ia ter o El Chan, né? Aí os caras, pô, vamos lá ver o El Chan, velho. Aí eu, pô, eu não vou ver o El Chan, cara. Sabe aquela assim, pô, eu vou ver o El Chan? Aquela coisa, pensamento de paulista, né? Tipo, eu não vou ver o Chan. Não, vamos lá. Eu falei assim, vou lá ver o Chan. Novo, né? Um moleque novo, cheio de preconceito.
Porra, aí eu vi, eu tinha, acho que era tipo 6 percussos, um cavaco e um baixo. Tipo, era uma formação super inusitada, assim, que eu vi. Quando o cara... Eu falei assim, ó, porra, esse negócio tá bom pra caramba, bicho. Aí, mas ao mesmo tempo, você... tá legal. Não, tipo, pô, mas tava bom pra caramba. Os caras, tipo, fazendo um monte de show, né? Tudo, aquela percussa toda tight, assim. Você fala assim, poxa, né? Quem dera eu pudesse ter tido acesso a isso quando eu estava na escola, né? Quem dera na rua eu pudesse estar vivenciando isso daí, né? Agora, uma outra pergunta que você acabou respondendo, né? É como se passa, como você passa isso para o aluno. Tipo, você vivenciou isso, né? Acho que todos nós três aqui temos formações. Tipo, agora eu já tô me colocando como um passo atrás, porque o privilégio que vocês tiveram aí, pô, o privilégio que vocês tiveram foi um pouquinho maior, assim, pô, eu comecei na igrejinha lá, tocando pianinho lá, tomando umas aulas aqui, outra ali, mas assim, de certa forma, a gente teve o privilégio de ter sido estimulado, exposto a isso, né, e é uma responsabilidade passar isso pra frente, né, principalmente sabendo do que não foi, do que não é normalmente falado, né? Como vocês, primeiro você, Webster, como você lida com isso? Tipo, eu ensino as claves, você basta ensinar as claves, você escreve, você indica método, indica gravação, você tenta quebrar a barreira do preconceito com certos gêneros, né? Como aqui em São Paulo. Hoje não, porque hoje eu acho que menos, porque com o tempo as coisas vão se cristalizando, né? Então tem até uma galera que acha axé cult hoje, né? Tem uma galera que fala, axé, a galera da USP, né? Tipo, axé é meio cult e tal, não sei o quê. Mas assim, quando o axé surgiu aqui, eu lembro dos professores, assim, que são os caras que, não, que é MPB e tal, e os acordes do Jobim e não sei o quê. Então, os caras desceram o pau, né? E toco com muitos amigos que descem o pau. Nisso, a gente toca, né? Com pessoas que têm esse preconceito com o pagode, né? Que é tipo, o que é o pagode? Né? O pagode é um sambinha lá romântico dos anos 90, 2000, e é isso, né? Não, peraí, tipo, tem uma riqueza ali, tipo, eles ocupam um lugar histórico, não só na indústria, mas na estética, na história estética do país. Importante que isso não é trazido para as escolas, para os conservatórios. O cara não vai, assim, muito dificilmente você entra num conservatório e o cara fala assim, você quer aprender cavaco? Não, tem essa levada de não sei o que lá. Ou violão? Eu quero aprender umas coisas de samba. O cara vai te levar para o João Bosco, para a Bossa Nova, né, para esse tipo, essa coisa mais, entre aspas, elitista, né? Não, porque tem umas putas harmonas, saca isso aqui. Né? Como você lida com essa tentativa de quebrar essa barreira entre qualquer tipo de música, seja música de indústria ou seja uma música mais contemplativa, digamos assim, para passar para o aluno, assim? Isso. Faço isso no dia a dia em casa, né? Eu tenho 3 filhos. E desde então, o que eu escuto, o que minha esposa escuta, ela botava Chico Buarque, de certa forma, para o menino, perguntar na barriga, coisa e tal. Então, a primeira coisa que eu falo é estimular, através da pergunta, que cada aluno, hoje eu dou aula na IMESP, né? Tenho 10 alunos. E antes disso, eu era muito procurado para dar aula por uma situação de acompanhar. Porque acompanhar o artista, o cantor. Exatamente, e tal. Cantores, como é esse universo de acompanhar, de ter o timbre bom, de tocar de... Então, Sideman. Sempre fui antes e uma característica, primeiro, as pessoas já sei que me procuraram já com esse olhar, com essa preocupação de querer chegar em determinado lugar, porque dentro da minha profissão, eu me considero uma pessoa que trabalha bastante, que tem sucesso assim, profissional. Então, as pessoas vêm, nossos colegas nos procuram, né, para entender, né? E a primeira coisa que eu faço com todos, Vitor, é olhar ao outro, tá? Primeira coisa.
Assim, como é que Ouvir. ouvir olhar o outro, né? Fechar o olho e sentir o que o outro quer. E quando você faz isso, você se dispõe a se colocar em situações para fazer aquilo se tornar realidade, porque você está prestando serviço, você está ali nessa função. Então, aberto, recebe e tenta transformar. Digo, ó, pelo que você está me dando, é esse bolo aqui que eu estou te dando. E gostou? E é isso, vai caminhando. E aí, quando chega um aluno, como chegou, todos eles chegam lá e procuram saber, professor, você poderia me informar como é que eu toco um samba X? Aí eu sempre falo, você me mostra aquilo que você ouviu. Aí ele traz informação. Olha, percebe que essa relação do violão está relacionada a esse ponto da percussão. É legal. Isso, aí eu vou fazendo sempre um traçado. Engenharia reversa. Exatamente. Para ele entender de onde partiu. A partir daí, eu falo da questão técnica no instrumento, do acompanhar, do poderio percussivo que nós violonistas temos, que é a mão direita, para poder tocar junto com o outro, sempre o outro. E aí eu falo, e daqui veio essas nuances, esses estilos, esses gêneros e essas pessoas que... É sempre assim, eu vou trazer, eu trago de volta, trago para o início, e aí vou mostrando os gêneros, né, de acordo com o ritmo que quer, sei lá. E aí eu vou trazendo algumas pessoas que transformaram aquilo em um produto. Por exemplo, o Djavan é um produto. A forma dele tocar é um produto. A forma que o João Bosco é um produto da vida dele, em Minas Gerais. Não, sim, mas por exemplo, sem polêmico aqui. Sim, por favor. Uma pessoa falaria assim, mas o Djavan, MPB, grande artista, etc e tal. E tem um outro que é mais recente, né? Porque é sempre o mais velho. Tem um outro mais recente que não é. Você faz esse link com o mais recente? Eu faço o link exatamente com tudo, porque eu abro exatamente hoje com o YouTube, por exemplo. Não, até o meu aluno Juan de lá, férias. Qual é o dever de casa? Trazer músicas e características de samba diversos. Partido alto, você procurar o samba canção de gafieira, ou o samba de roda, ele procurar músicas que tinham esses elementos dentro disso. Não importa, porque hoje com o YouTube, você tem acesso a tudo. Né? O velho se torna novo e vice-versa. Como chega para mim e diz, isso aí, professor, isso aí todo mundo já conhece, coisa que eu nunca ouvi na vida. Mas é assim, então, para mim, essa barreira já foi quebrada. Total, o pessoal vangloria o Belchior. A molecada tocava, eu toquei com o Belchior na época, era a molecada que ia, então, a música, ela perde essa coisa do tempo, espaço, assim, ela se torna uma coisa só. Então, os colegas que não gostam de cantora, sabe essa coisa de cantor, porque tem uma relação da palavra. A palavra chega, tem um acesso maior do que o próprio instrumento. Então, claro que a música cantada é muito mais popular, é muito mais conhecida do que o instrumental. Então, tem uma explicação para tudo, né? E para que aquela música? O meu conhecimento musical é música, é o pagode. Então, naturalmente, eu vou fazer pagode. Até que outra pessoa chega, abre uma outra caixinha e fala, tem isso aqui. De repente, agora, meu pagode vai ser um pagode Albert, que agora eu acabei de conhecer o Albert Schwartz. Então, eu acho que tudo se transforma o tempo inteiro, sabe? Desde que você esteja aberto, né? Exatamente. Então, eu faço isso na sala de aula. Chegou uma aluna, Júlia, professor, eu funciono melhor se você escrevesse algumas levadas de Ijexá. Eu falei, você conhece Gabi Guedes? Ela, não. Não. Ela pode confirmar. Eu faço isso. Eu vi que vai ter o show da Rumpilé e digo, você já ouviu o disco? Você conhece o Monstro de Santos? Então você vai fazendo... Não, então escute o disco e vá. Esse aqui, o Gabi Guedes, ele ensina, tá vendo aqui? Ele fala de Ijexá, isso aqui. Então, antes de eu botar no papel, escute. Procure saber. O tempo inteiro. É isso que eu faço. Minha aula é situar... Oralidade. Oralidade em primeiro lugar. Sinta.
Sinta. Você sentiu, é assim, então é isso. Não, porque um professor da USP, rapaz, chega a cada coisa, falou que toda a música brasileira é formada em binário, não sei o que, toda, generalizar, caiu. E quem é? Conceito caído. E quem é esse professor? Da onde foi que ele? Vamos lá conhecer ele, vamos ver de onde ele veio, qual é a sua, né? Não, a gente começou a discutir. Aí eu vi que eu estava me exaltando, porque eu vi que ela estava num ponto, uma polaridade muito forte, ela estava muito positiva, estava um negócio. Eu falei, para acabar a história, eu não sei nada. O que eu sei foi o que eu vivi. Agora, a sua música que você está se propondo, faça. Só isso. Mas isso abre um outro campo. Mas isso abre um outro campo, que assim, que é uma pergunta interessante, assim. Né, que a gente tá, de alguma maneira, discutindo aqui sobre como pensar a música brasileira a partir, né, de matrizes africanas e tal, porque a música, ou 99% da música brasileira, ela tem matriz africana, né? E assim, como um dos parâmetros fundamentais dentro do conceito, né, de matrizes africanas é a oralidade, né? É a transmissão oral e de você vivenciar a experiência e tal. Eu diria que isso é presente quase que em toda a música popular, né? Seja do Brasil, seja de outros países, assim, falando de maneira bem grosseiramente, né? A música popular é a música ali que tá numa função de intermediador de experiência, né? Então, quando a pessoa vai lá no pagode, por exemplo, ela não vai contemplar, vamos lá, sentar e ver um pagode. Ela vai ali vivenciar uma experiência, ela toma uma cerveja, encontra os amigos, e não sei o que lá, e tem não sei o que, vê o gatinho, vê a gatinha, né? É uma interação, uma experiência, né? E isso não necessariamente só isso, né? Quando New Orleans, né? O Second Line, lá tem a coisa fúnebre, o tipo de música por um ritual, né? De passagem, etc e tal, né? Então acho que a música popular ela carrega muito essa oralidade. Mas por outro lado, para a gente conseguir passar adiante esses conceitos que são da oralidade, também é importante você organizar num método, né? Então, como que é uma coisa que o acadêmico é craque de fazer. Só que o acadêmico, de maneira geral, não tem a vivência prática. Aí ele quer organizar um negócio que ele não vive, um negócio que, essencialmente, a base está na prática. Então, como resolver? A pergunta né, vai ficar no ar, né? Como resolve esse dilema? Os músicos práticos indo para a academia, os caras da academia indo para a prática, para a experiência, entende? Eu estava até outro dia com o Kleber Almeida, o Clebão, a gente estava conversando, eu estava conversando, poxa, Clebão, eu, Clebão e o Digão, e a gente falando sobre marcha rancho, frevo, e onde está o bumbo, e o que é, a marcha rancho veio da onde, assim, aí o Clebão falou assim, poxa, eu amo esse cara, né? Ele falou assim, Vitor, cara, a minha vida sempre foi falar para os caras irem viver a experiência, cara. Vai lá, você quer aprender, quer aprender música nordestina e tal? Vai lá no forrozinho, cara. Vai lá no São João, entendeu? Vê isso daí, conheça os caras, os sanfoneiros, os forrozeiros que você nunca ouviu falar, e vai lá, faz uma viagem, sabe, para Caruaru, né? Mas, por um outro lado, o funcionamento, e isso deu muito certo, né, dentro do modelo europeu, né, que é justamente do método, ele te dá a possibilidade de você replicar isso e expandir uma certa, entre aspas, verdade de um determinado modo, né? Como a gente lida com isso hoje? Essa é a minha pergunta. Simples para Chuchu, né? Mas é a pergunta. Como lida com isso?
Então, eu acho que, na verdade, eu acho que é essa soma das experiências mesmo, como o Webster falou, e você também trouxe. Eu acho que não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Eu acho que tanto a gente trazer a academia para esse lugar, né, e tirar ela do pedestal, né, que tecnicamente a academia está lá para desenvolver conhecimento para a sociedade. Se ela não faz isso, então, né, tem alguma coisa errada, né? Então, tipo, eu acho que acho que o momento é esse, né? O Webster falou, acho que o momento é de da gente forçar essa união e entender, falar assim, ó, o saber, né, que tudo que você está falando é cultura, né? Isso é cultura, que é feito na rua, que você faz na rua, né? Eu ouço muito o professor Pasquale falar e ele sempre fala sobre, né, os modos, como a gente falava, algumas estruturas e tal. Falou assim, gente, o que vale é a língua falada. Não adianta você ter um dicionário que está lá uma forma e ela não é usada. Se isso já mudou, o que vale é a língua falada, né? O que vale é o jeito que a gente faz agora. E como é que a gente faz agora, né? Tipo, eu acho que a criação de métodos para isso, eu acho que é um caminho, não invalida, mas é isso, a experiência, né? Porque a sua experiência pode trazer coisas, enxergar coisas que a gente, né? Passou despercebido. Que passou despercebido. Foi o que a gente falou até agora, né? Como é que você entende. Eu gostei dessa ideia sua. Acho que eu vou fazer esse produto assim. Você escreve um livro, indexa um áudio e deixa uma passagem aérea para a pessoa visitar. Deixa um acesso ao seu... Acesso. Não, Mas é isso. Tipo, você tem que, acho que viver os lugares e também entender, porque assim, a gente vive às vezes as pessoas chegam querendo também, né, com a praticidade, com as coisas prontas, né? Querem ter aquele resultado. Como que eu chego nesse resultado? Eu falo, não sei. Esse é o mal do mundo, eu acho. Né, tipo... Velocidade, né? Tudo... tipo, quando chega nesse resultado, tipo, eu não sei, tipo, essa pesquisa, tipo, o que você quer fazer? Você tem claro o que você quer fazer? Não, tá bom. Então me mostra o que você faz, né? Traz pra mim o que você faz. Exato. Assim, daí aí eu posso te direcionar, porque eu entendi que eu imagino que você queira. Então você pode ir por esse caminho, pode ir por esse caminho. Mas eu acho que basicamente é isso. Não tem como a gente seguir sem a gente olhar para esse lugar. Porque assim, tem muita gente que já vem escrevendo e falando sobre há muitos anos, mas até acho que pelo período de ditadura no país, né, as pessoas estavam pensando esse lugar e desenvolvendo esse lugar de brasilidade, né? Que até o Paulinho, eu gosto desses exemplos, né? O Paulo César Pinheiro fala no Canto das Três Raças, né? As Três Raças, e o Olavo Bilac no poema dele, o Música Brasileira, né? Que o Brasil é a flor amorosa de três raças tristes. A gente entender que a gente é conjunção desses três pilares e que duas dessas partes foram negadas, a gente entrar dentro dessa história, entender que a gente saiu daí, né? Que a gente não é europeu, a gente não é africano, a gente não é indígena. Que é tudo uma grande generalização. São os brasileiros, né? Então, assim, vamos organizar e entender que nós somos. Tem muita coisa. Então, esses períodos de ditadura fez com que essas pessoas que já estavam olhando para esse Brasil, como Darcy, como Florestan Fernandes, como Milton Santos, como Abdias Nascimento, como a Lélia, né? Foram todos para fora do país, né? Talvez fossem os nossos ministros, as pessoas que poderiam estar na academia trazendo isso, tem outro olho, tem pessoas estudando outras coisas, tem outros olhares além dessa estrutura. Então, acho que esse período também foi da ditadura, leva a gente para esse gap de talvez chegar nesse lugar, né, de se conhecer e pensar Brasil, né? Pensar a nossa cultura. A gente vai vai sair amanhã, porque já vem de uma formação de uma classe dominadora, entende? Então, para se igualar, somos todos do mesmo lugar. Então, existe uma predominância
né, dessas 3, só que começou... o negócio começou empenado, né? Sim. Tem 2 aqui embaixo e 1 em cima querendo dominar. Então, até Querendo isso... não, dominando. É, né? dominando. Até isso, se igualar e esse aceitar que tem que ceder o espaço, Sim. porque não é só dele, isso aqui é o que eu acho que acontece. Então, sempre há um abafamento, isso falando, né, falando do todo, que nós vivemos hoje. Sim, sim. Então é aquela coisa do comportamento. Isso sempre trouxe agora, me deu essa imagem muito clara, né? Dessas 2 raças aqui, as 3, Sim, e uma querendo atachar a outra e a outra não conseguindo, e vamos dizimar, vamos matar, essa aqui é mais fraca, então já tá menor. É uma loucura isso. Assim. O fato é ser os 3, né? Os 3 poderes, né? Sim. Isso seria ideal. E compartilhar isso, né? Sim. Tirar desse lugar. Assim. E é como você trouxe essa coisa Isso da vai pra academia. estética, né? Isso vai pra estética. Total, Pra total. estética, por que o artista X tem um reconhecimento isso? Porque assim, ok, né? Hoje em dia tem a geração YouTube, influencer, etc e tal. Mas há 50 anos atrás não tinha YouTube, não tinha nada. Porque o artista X chegou num... Acho que o mais clássico, o exemplo mais clássico é que a gente sempre conversa é do Johnny Alf, né? Que inclusive esse edital fala sobre a obra dele, né? Esse projeto que a gente escreveu, né? Que tipo, por que ele não tá nesse panteão, né? Não significa que não é que o Jobim não tenha que estar lá, ele tem que estar lá também, mas por que ele não tá, né? As pessoas não conhecem, né? Por que ele não tá? As escolhas, né? Tem uma série de escolhas pessoais e a estrutura, né? Como você trouxe essa coisa da academia, tipo, a gente tem várias... Já tem alguns estudos e algumas coisas podem ser muito estudadas e levar a gente para esse pensamento, né? De pensar como a gente difundiu conhecimento de música brasileira até agora e como a gente pode partir daqui para frente, né? Mesmo esse trabalho que o Letieres faz, que é super importante, né? Até algumas coisas do Oscar Bolão, né? Que ele tem um livro de percussão, conta várias coisas. E os discos, né? Você citou mesmo o Johnny Alf, o jeito dele pensar, né? Isso que a gente está falando, dele entender e aglutinar aquelas informações da música americana para o conhecimento dele da música brasileira e fazer do jeito dele, né? O Moacir Santos, que já foi citado, né? O Abigail Moura. Você tem uma série de coisas que podem estar dentro dessa grade curricular que o Webster trouxe, inclusive, de falar assim, mas você quer fazer tal coisa? Você ouviu tal coisa? Então... Isso eu estou dizendo, porque é engraçado, a gente não está desmerecendo nenhum compositor, nenhum instrumentista aqui. É o que eu sempre falo, fecha o olho e escuta. Aí se o cara é preto, se é branco, se é azul, se é amarelo, não importa. Pode ter o resultado que está ali relacionado com isso. Uma coisa que eu queria trazer eu aprendi isso com o Roberto Mendes. Música é comportamento, tá? Então, se você quer experienciar, como é que toca? Procura ir nesses lugares, comer a mesma comida, subir a mesma ladeira, respirar, tomar sol do mesmo jeito. E depois pega o instrumento, porque aquilo vai ser o resultado de tudo aquilo que você viveu naquele momento ali. Então, isso é muito importante você saber, você que está ouvindo aqui. Não existe lição melhor do que viver a música das pessoas. Como é que aquele cara consegue... eu posso... eu toco viola de 10 cordas. Porque cheguei aqui em São Paulo e foi... tudo. Eu falei, eu quero tudo. Peguei e saí tocando tudo. E aí eu toco do meu jeito. Porque do jeito que eu vivi, do tempo todo, vivendo, ouvindo aquele. Então tem um sotaque diferente. Aí eu fui tocar no Festival de Cunha, fui fazer um sub pro Ivan Vilela. O Ivan Vilela, sem comentário, esse é um parceiro, professor da USP, que queria que fizesse mestrado na USP, para eu ser aluno dele lá, para poder levar a minha rua para dentro da USP. É um trabalho do Ivan, por exemplo, falando sobre a academia, né? E aí, cara, eu estava num hotel lá e chegou um menino, pegou a viola. E ele falou, você toca, você tava, eu estava ali capinando, estava falando uma coisa, e agora, aí tocou. Quando ele tocou, eu entendi a música.
Porque a própria dureza do dia dele, imprimido ali naquela... Era o sotaque que eu ouvia quando eu via quando eu fui estudar viola, para saber quem tocava viola e quem não tocava viola. E eu não conseguia, porque eu não tinha vivido aquela ali para ter aquela impressão. Eu poderia chegar num resultado, mas eu vou acabar influenciando por aquilo que eu vivi. Ou seja, a experiência é a melhor forma de iniciação. Eu acho. Eu acho. Seria o resumo. Resumindo assim, professor, como é que toca? Professor, como é que você consegue? Viva. Viva, vamos lá, vamos. Vai sabe? no pagode. Vai no pagode. Essa coisa da circularidade, eu acho melhor. Duas coisas: circularidade e acento cultural. São duas palavras que eu mais falo na minha vida. Porque, como é que. Cadê? Não sinta. Entra numa escola. Entra lá, velho, sai dançando aquilo, entra naquele transe. Você não está preocupado. Onde está um? Você não está preocupado onde está um. Você está tocando, você está vivendo aquilo lá. E o acento cultural que é isso, né? Você vem, vamos tocar um funk, vamos. Pô, o meu funk vai ter um samba reggae, cara, no fundinho, saca, velho? A clave, assim, se você escrever aquilo lá, vai ser o mesmo, mas na hora de executar, não é executar. Vai sair desse jeito. Para resumir, assim. Então é isso, senhores. Eu vou... Considerações finais? Alguma consideração final? Então, obrigado vocês que... No final eu tenho. Muito obrigado, Vitor Cabral, por me convidar, porque isso aqui faz parte desse projeto de escrever as coisas, falar fazer depoimento, de vocês que estão assistindo, escrever para o Vitor, falar, poxa, eu não concordo com aquele cara lá, e trazer para a gente a sua experiência. Né? Porque, de repente, a minha visão de mundo é essa até agora, nesse exato momento. Eu sou a minha melhor versão. De repente, amanhã posso ser melhor de acordo. Então, você que escutou, escreva para ele, procure Vitor, procure o professor, futuro mestrado, né? Futuro doutor, maestro, né? Que vai escrever um livro sobre claves no piano e como tocar percussão no piano, que isso é legal. Já lançado o desafio. Já tá lá. Muito obrigado, Vitor. Obrigado, Vitor. Seu excelente trabalho. Eu que agradeço vocês aí que toparam isso daí. Lembrando que isso aqui é um projeto, é uma contrapartida do edital PROAC Lab, da Lei Aldir Blanc. E uma boa noite, bom dia, boa existência. Tchau.